cumprimento a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão me ouvindo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 15 e 16. Que vai nos dizer assim: o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Até aqui. Queria que os irmãos meditassem um pouco nessa palavra, a qual o Senhor havia me dado desde semana passada, e que falou muito comigo, e que eu gostaria que vocês abrissem o vosso coração para que Deus falasse com vocês. E hoje, por mais uma vez, iremos falar sobre chamado, a qual Paulo, quando ele escreveu a carta de Coríntios, a este capítulo e esses versículos a qual nós lemos, ele estava falando do chamado dele. Eu queria tentar que a gente, quando nasce, né? Quando a gente veio ao mundo, a gente sabe que tudo é propósito de Deus, tudo é permissão de Deus. E quando a gente vem à Terra, né? A gente tem algumas, vamos dizer, algumas fases da nossa vida que a gente vai crescendo e moldando quem a gente é. E quando a gente é criança, né? Quando nós andamos com os nossos pais, a gente sempre ouve que quando a gente vai para algum determinado lugar, que nós devemos nos comportar, né? Que devemos fazer tudo aquilo ao qual o nosso pai, a nossa mãe fala para que nós façamos, fala para que nós, da maneira de se comportar mesmo, de respeitar a casa do outro, de respeitar o local do outro. E a gente vai ver que quando a gente vai crescendo, se torna agora um adolescente, a gente vê que abre uma possibilidade de fazer coisas ao qual nós queremos e não daquilo que os nossos pais falam para que nós façamos. A gente vai ver que hoje em dia mesmo, quando a gente se torna, né, quem já foi adolescente, a gente vê que muitas portas são abertas, quer sejam boas ou más, e cabe a nós mesmos tomarmos a decisão correta do que vai nos levar futuramente a ser alguém. E a gente vai ver que muitas das pessoas recorrem a agradar outras pessoas para se incluir num grupo de pessoas. Preferem, vamos dizer assim, agradar ao próximo porque acha que aquela pessoa não vai gostar. Às vezes, muitas das vezes, evita de falar coisas porque acha que a pessoa vai se afastar. E aí, quando a gente vê nessa determinada situação, que é quando é uma pessoa mais jovem, um adolescente, que ele tem a necessidade de se enturmar com outras pessoas, até porque é dali que se inicia tudo, é um começo de vida. E quando a gente vai ficando mais adulto, né, torna a ver que muitas das vezes festas, encontro com pessoas, não se tornam mais tão assim necessários quanto estar dentro da tua casa, quanto você ver que tudo está no lugar, quanto você fazer uma compra do mês e tá ali tudo certinho, quanto você não se preocupar tanto com o que você vai falar, o que vão dizer de você. Quanto muitas das vezes a gente liga um botãozinho chamado "tô nem aí", e a gente fica mais tranquilo porque a gente faz aquilo que a gente quer fazer e não porque as pessoas vão pensar. E muitas vezes quando a gente entra dentro da casa do Senhor, a gente meio que continua neste mesmo pensamento, né? Porque até mesmo vai dizer um louvor que dizem que a gente não deve se importar com o que o mundo diz, e sim se importar com o que Deus diz a nosso respeito. E por muitas vezes a gente tem que começar a analisar e se preocupar verdadeiramente naquilo
que nós estamos fazendo mediante a esse pensar. Porque muitas das vezes, seguindo este caminho, seguindo essa ordem, nós podemos muitas das vezes tornar aquilo que o Senhor não quer que nós tornamos, porque a Bíblia mesmo nos fala que nós estamos aqui para ser dependentes de Deus. Então todas as decisões que nós devemos tomar são pela dependência dele, pela ordem dele. Assim como o Provérbios vai dizer que há caminhos para o homem que parecem para a vida, mas são para a morte. Então nós devemos ter cuidado, porque quando nós agimos conforme o nosso próprio pensamento, é o meu jeito, é a minha forma de viver, é a minha forma de agir, a gente não foi chamado para fazer a nossa vontade, sim a vontade de Deus. A gente foi plantado nessa terra para seguir a vontade de Deus, para ter uma mente a qual Jesus Cristo teve. E se a gente não seguir dessa forma, dessa maneira, muitas das vezes nos tornamos fariseus, muitas das vezes tornamos pessoas falsas, de falso testemunho, que muitas das vezes pregoamos coisas, mas não vivemos as tais, que muitas das vezes plantamos uma máscara e não transparecemos a verdade daquilo que nós estamos vivendo verdadeiramente. E assim como diz lá em Lucas capítulo 18, no verso 11, a qual vai dizer assim, que 2 homens estavam orando, este era um fariseu e o outro publicano. E no verso 11 vai dizer, o fariseu estando em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E muitas das vezes, quando nós estamos neste caminho de decidir tudo, de que não me importo com o que fulano pensa de mim, com o que fulano vai pensar diante de uma atitude minha, nos tornamos muitas das vezes este fariseu, olhando para o pecado do irmão e esquecendo que nós também somos pecadores e achando que tudo que a gente faz merece algum crédito do Senhor. Mas o Senhor vai dizer nessa parábola que havia o publicano, e que este publicano, sendo pecador e reconhecendo do seu pecado, abaixou a sua cabeça e nem quis ficar de pé e começou a dizer ao Senhor, a qual se encontra no versículo 13: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então todos os dias nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer que se Deus colocou um chamado na nossa vida, não é por mérito nosso, e sim porque Deus usa aqueles que são desprezíveis, aqueles que são esquecidos, aqueles que são chamados muitas das vezes de pessoas que não têm importância nenhuma. E a gente vai ver que Paulo, quando ele anuncia a sua caminhada com Jesus Cristo, quando ele anuncia o seu chamado, quando ele anuncia o que ele veio fazer, quando ele diz nas suas cartas: eu não vim para batizar, eu vim para pregar a palavra. Este é o evangelho que me foi dado, pregoar a palavra. Uma coisa interessante é que quando Jesus encontrou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, primeiramente Jesus nem na terra estava, e muitas pessoas começaram a julgar Paulo por este motivo, falando que ele não era um verdadeiro apóstolo por não ter sido escolhido por Jesus Cristo, por não conviver com Jesus Cristo, por não andar segundo os caminhos de Jesus Cristo, por não andar como os outros cristãos, como antigamente os outros estavam fazendo, como antes da morte e crucificação outros discípulos e apóstolos faziam. Então, quando Paulo começou a iniciar a sua caminhada, a gente vai ver que muitas das vezes, quando a gente inicia a caminhada com Jesus, muitas das vezes o passado tem uma carga muito grande. A gente vai ver que quando a gente entra dentro da casa do Senhor e o Senhor fala conosco, a gente vai ver que quando a gente começa o caminho com o Senhor, a carga pesada de trás é muito grande, e muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão apontar os nossos erros e as nossas falhas, assim como foi com este homem. Muitas pessoas entram dentro da igreja aquebrantadas, arrependidas, e lá são encontradas pelo Espírito Santo de Deus e são transformadas por Ele. Muitas pessoas às vezes são de berço evangélico, nasceram dentro da igreja, participaram ali com os pais dentro da igreja e se desviaram e novamente retornam à casa do Senhor com uma nova mente, com um novo coração, com uma nova transformação de vida. E há pessoas que muitas das vezes vão para a igreja para perturbar, muitas das vezes entram na igreja para frustrar mesmo, para atrapalhar tudo. E quem nunca soube, assim como Paulo, tem pessoas que entram dentro da igreja para matar pastores, e que quando entram dentro daquele lugar são transformados por Deus. Assim como foi com Saulo. Saulo estava ainda a caminho de Damasco e ele foi até o pessoal lá
as autoridades para pedir umas cartas para poder ir de encontro a este lugar, porque sabia que lá teriam cristãos e lá ele faria as suas atrocidades. E quando ele vai a caminho de Damasco, quando ele chega até lá, é lá que Jesus encontra ele. Sabe que uma coisa mais interessante? Saulo sai de um lugar para ir matar cristãos. Saulo sai da sua cidade para ir matar cristão. Ele pede autorização para ir matar cristão. E quando ele vai ir para matar pastor, missionário, apóstolo, diácono, ou qualquer um que estivesse na sua vista, encontra ali uma luz radiante que faz os três ali que estavam ali junto com Saulo cair ali em terra. E a gente vai ver que o nariz que andava em pé, agora estava enterrado aos pés de Jesus. A gente vai ver que quando Saulo encontra aquela luz, não consegue ver nada. E diz a palavra que lá em Atos, que quando Saulo cai então de cara no pó, muitos viram ali a luz, porém não escutavam nada, somente Saulo escutava. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pronuncia dizendo: quem és tu? Ele fala: sou eu, Jesus, a quem você tem perseguido. Mas é a palavra que este homem, a partir deste momento, é transformado pelo Espírito Santo de Deus. E não teve ninguém para ir até ele pregoar o evangelho, para pregar para Paulo. Simplesmente quem pregou para este homem foi o próprio Jesus Cristo, ao anunciar depois da sua morte, crucificação e ressurreição, para provar para aqueles que não creram que Jesus estava vivo e estará vivo pelos séculos dos séculos. Mas nos dizer a palavra que este homem fica 3 dias cego. 3 dias cego de uma vista carnal, mas tornou a ver uma vista espiritual, o qual nunca teve um contato. Mas nos dizer a palavra que quando este homem encontra ali com Ananias, quando Ananias vai de encontro a Saulo, e Saulo ali é então ali devolvida a vista, ele imediatamente entende que ele veio para este mundo para cumprir o propósito ao qual Jesus queria colocar na vida dele, e a partir deste momento ele se tornou uma outra pessoa. A gente vai ver que quando no início do ministério deste homem, ao qual Deus transformou tanto a vida que se tornou o apóstolo Paulo, a gente vai ver que quando ele inicia a pregoar o evangelho, muitas pessoas queriam caçá-lo, muitas pessoas queriam matá-lo, sendo essas pessoas cristãs, sendo essas pessoas que muitas das vezes pregavam o cristianismo, pessoas que estavam pregando a Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo, e mesmo assim perseguiram aquele que estava sendo transformado na obra de Jesus Cristo. A gente vai ver que quando Paulo, vai de encontro à igreja de Corintos, é verdadeiramente isso que acontece, que muitos daqueles que estavam ali ao redor, os membros, as pessoas ali, as autoridades que estavam ali, os mestres da lei que estavam ali, começaram a falar para Paulo que ele estava servindo a Deus por puro interesse, que ele não era um verdadeiro apóstolo, porque não viu Jesus face a face, porque não andou com Jesus, porque não foi escolhido como os 12. E uma coisa que a gente tem que guardar é que todas as vezes que nós encontramos um propósito com Jesus, vão vir pessoas, vão vir situações que vão fazer desacreditar do nosso chamado. Vão vir situações que vão fazer com que a gente queira jogar a toalha, com que a gente fala assim: até aqui, eu não aguento mais. Vai chegar situações que muitas das vezes vão fazer com que a gente estacione e fique parado, e a gente não queira mais caminhar. Mas Paulo, em nenhuma dessas situações, se deixou por vencido, porque ele sabia quem ele era. Assim como vai dizer lá em Atos, o Senhor disse para Ananias: olha, vai até lá, cura este homem, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu farei pregar aos gentios, e ele saberá o que é padecer pelo meu nome. A gente vai ver que quando Jesus encontra Saulo a caminho de Damasco, troca imediatamente o nome dele, porque Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. E imediatamente a gente vai para entender que muitas das vezes o Senhor chama grandes pessoas, grandes nomes, grandes pessoas conhecidas, grandes famosos para serem usados, mas Deus só usa aqueles que são os pequenos. Por este motivo Deus mudou o nome daquele homem,
Porque por mais que ele fosse alguém grandioso, Deus queria que ele se humilhasse. Deus queria que ele fosse pequeno. Porque é só os pequeninos que confundem aqueles que pensam que são grandes. A gente vai ver que Paulo muda de uma tal maneira que para ele não importava mais o que viesse a acontecer, o que viessem falar. Tem uma passagem que ele pega e fala assim que acontece que muitas pessoas estão pregoando o evangelho do Senhor, mas de falsa, vamos dizer assim, de falsa doutrina, de falso testemunho. Muitas vezes pronunciam, ao qual nós iniciamos a ministração, pronunciam o nome de Jesus, mas estão vivendo totalmente diferente. E Paulo fala, mas do que me importa se o nome de Jesus é anunciado? Eu não estou ligando para isso. Se o nome de Jesus está sendo pregoado, se vidas estão sendo alcançadas pela palavra, se a palavra que eles estão anunciando é a verdade é que liberta. A gente vai ver que Paulo se tornou uma pessoa tão determinada ao seguir o chamado, ao qual a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele tinha um propósito de trazer a palavra a todo o mundo. E a gente vai ver que este homem é o que mais escreveu cartas a muitas cidades. É um homem que fez mais viagens missionárias. É um homem que foi a qualquer lugar para pregoar o amor de Jesus Cristo. Para pregoar que ele, por ser uma pessoa que não vivia segundo a lei, foi alcançado pela graça. Eu e vocês não andamos segundo a lei, mas fomos alcançados pela graça. E pela graça alcança-se coisas que muitas das vezes pela lei pessoas que estão acostumadas não conseguem ver, porque veem de forma carnal, enquanto aqueles que encontram a graça de Jesus vivem em forma espiritual, porque assim como diz em João 4, Deus é espírito e importa que assim o adorem em espírito e em verdade. Mas é a palavra que esse homem ele se transforma, que ele não se importa mais se ele vai viver, se ele vai morrer, se ele vai ser preso, se ele vai ser solto, se ele vai andar faltando alguma coisa dentro da vida dele, ou se vai ter bonança. Ao qual ele vai dizer em livro de Filipenses, capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas é a palavra que ele vai dizer lá em Atos, capítulo 21, verso 13, ele já está pronto, eu já estou pronto para morrer pelo evangelho. E uma coisa que a gente tem que guardar é que se Cristo te levantou, se Jesus te encontrou a caminho de Damasco, ou seja, qual for o caminho que você estava, se foi como Jó, se foi como qualquer outra pessoa da Bíblia Sagrada, qual você se determina ali, se identifica com a história, seja qual for o caminho que você tomou, até encontrar Jesus Cristo, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um chamado. A qual este homem, ele já sabia que o chamado dele não era para batizar ninguém, não era para ser o tal, não era para se engrandecer. A qual ele diz, porque eu se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Quando Paulo diz, se eu anuncio, se eu prego, se eu faço, eu não tenho que me gloriar nisso. Eu não me vanglorio nisso, eu não me importo com isso. Eu faço isso como se fosse uma coisa natural. Algo que eu necessito, eu preciso transparecer a outras pessoas o que eu senti. Eu preciso que outras pessoas tenham um contato que eu tenho com Deus. Eu preciso que outras pessoas sintam essa revelação divina a qual eu tive naquele dia. Eu preciso que algumas pessoas encontrem a Jesus, assim como a minha alma o encontrou ele em espírito e em verdade quando eu ia fazer mais dos meus erros. Paulo, quando ele fala isso para a igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, eu faço porque a graça me alcançou. Eu faço porque eu tenho que fazer, porque foi me dada e me imposta essa obrigação. Mas quando a gente lê esse versículo, quando ele fala de obrigação, não é porque Jesus falou, se você não pregar, você vai morrer. Ou então como um pai fala com o filho, se você não fizer tal coisa, você vai ser castigado. Não, porque é necessário que eu faça, porque se eu não fizer, assim como Jesus estava entrando ali em Jerusalém, em cima de um jumentinho, vai dizer a palavra que muitas daquelas pessoas começavam a adorar a Jesus, dizendo, hosana nas alturas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muitas pessoas começaram a saudar a Jesus, e a gente vai ver que muitos que estavam ali começaram a exaltar o nome de Cristo, e havia alguns fariseus no meio do caminho que disseram, faça, Senhor, com que estes seus discípulos calem a boca. E ele disse, eu mandar eles calarem a boca, então essas pedras clamarão, porque é necessário. Aquele que estava no céu, aquele que estava no trono, aquele que era espírito se tornou carne, para que eu e você pudéssemos sentir na nossa carne o que é
manifestar em Espírito Santo de Deus. Aquele que se sacrificou, nos deu a oportunidade de termos conhecimento de um reino diferenciado daquilo que nossos olhos viram. Quando Paulo diz isso, ele fala, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar, mas não é para me vangloriar nisso. Eu preciso louvar, mas não é porque eu gosto disso, é para me gloriar nisso. Eu preciso orar, mas não é porque eu gosto de orar para mostrar que eu vou orar, para mostrar que eu sei fazer tal coisa. Não, é porque eu preciso para mim. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim de você se deixarmos aquilo que Jesus fez por nós para trás. Ai de mim de você, assim como ele vai dizer na tua palavra, Deus te chamou como uma pessoa diferente. Deus te chamou como uma atalaia. Deus te chamou como uma pessoa importante para se cumprir um projeto dele. Nenhum daqueles que Jesus alcança, nenhum daqueles que Deus alcança é deixado de lado, nenhum daqueles que Jesus chama é de coincidência. Deus não chama você por coincidência nenhuma. Deus te chamou e te escolheu porque Ele sabe até onde você vai alcançar. E assim como este homem, que ele vai dizer perfeitamente, olha, eu sei que muitas das vezes eu vou passar tais coisas, eu sei que algumas vezes eu vou padecer por algumas coisas, eu sei que algumas vezes eu vou sofrer e vai ser difícil, vai ser complicado, eu sei que muitas das vezes eu posso até pensar em desistir, assim como ele diz em Coríntios, pedindo ao Senhor que retirasse o espinho da carne. Mas vai chegar o dia que ele vai levantar para o alto e vai dizer, assim como está em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Servir a Deus e seguir um chamado de Deus é ter um propósito, é guardar o propósito, é selar o propósito. Se eu e você levantamos a mão e aquele dia perguntamos quem era este, a qual nós estávamos chorando muitas das vezes, entristecidos e às vezes nos sentimos aliviados, assim como diz a palavra de Deus, a qual Jesus fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando nós encontramos a Jesus muitas das vezes quebrantados ou nervosos ou aflitos, quando nós encontramos nós somos transformados. E nós não devemos esquecer daquele momento, daquela hora, do porquê que você se decidiu batizar. Do porquê que você decidiu entrar na igreja e levantar a sua mão e aceitar a Jesus como seu Salvador. O Senhor Jesus, ele vai lhe dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos desistem à beira do caminho. E nós devemos ser aqueles que o Senhor nos chama, e Ele te chama como escolhido. Ele não te chama somente por coincidência, Ele não te chamou por coincidência, você não é uma obra do acaso. Assim como foi com Jeremias, não diga que você é uma criança que você não sabe falar, porque quando você abrir a tua boca, não é você que vai pronunciar uma palavra, senão eu que te escolhi, que te remi, te santifiquei. Então nós devemos estar todo dia de olho no propósito que Deus colocou na minha e na tua caminhada. Paulo, ele passou por muitas perseguições porque ele perseguia cristão. Muitas vezes as pessoas, a situação em que nós fazíamos outras pessoas passar, no meio da nossa vida no evangelho, vai acontecer que nós vamos passar aquilo que a gente fazia às outras pessoas. Justamente para a gente reconhecer, para a gente saber se mudamos verdadeiramente. Paulo podia pegar e falar assim, já que vocês não estão acreditando, eu não tenho mais importância nenhuma de pregar nenhuma das cartas, eu não quero fazer mais nada, deixa Apolo aí, deixa a Lídia aí, eu não vou fazer mais nada, não vou pregar, não vou ministrar, não vou em cidade nenhuma, não vou mais fazer viagem missionária nenhuma. Mas quantos milagres não teriam, quantas vidas não seriam alcançadas, e Paulo daria cabo de todas essas, tanto essa como a dele também.
Então nós devemos abrir os nossos olhos. Deus te chamou para um propósito. Não ficar entristecido diante de uma situação. Se levanta. Acorda para o que Deus veio fazer na tua vida. Não é hora de ficar prostrado, é hora de se levantar. A hora de ficar prostrado foi quando Ele te chamou. Agora Ele te escolheu, te remiu e te santificou. Então você tem que levantar e pregar e falar: ai de mim se eu não for para o ministério. Ai de mim se eu não pregar a palavra. Ai de mim se eu não engrandecer o nome do Senhor. Ai de mim se eu não louvar ao nome do Senhor. Ai de mim se não agradecer a Ele todos os dias. Ai de mim se não for Deus na minha vida. É isso que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Abra os olhos no que Deus fez na tua vida até hoje. Será que você não tem motivos o suficiente para agradecer a Ele? Será que o que a gente tem passado, né? A gente vem vendo que a cada mês que passa, a cada dia que passa, mais coisas vêm aparecendo, né? E Deus tem nos dado segurança, né? Eu e você estamos saudáveis, estamos dentro da nossa casa, não faltou o nosso pão, todos da nossa família estão bem, não é? Então, se Deus fez tantas coisas no tempo mais difícil, porque que eu e você muitas das vezes na hora da dificuldade, que muitas das vezes é menor do que aquilo que Deus pode fazer, do que aquilo que Deus pode suprir. Você não tem ideia do que Deus pode fazer pela vida de um homem e de uma mulher. Deus não precisa estar no meio de uma multidão para curar, para libertar ou para salvar pessoas. Deus precisa de um que esteja disposto a seguir o propósito. Tem que entender que algumas vezes Deus vai colocar os escolhidos no meio do vale. Assim como foi com Ezequiel. Ezequiel não foi para lá em coincidência. Ezequiel não foi para lá porque ele era sonâmbulo. Ezequiel não foi para lá porque ele perdeu a bússola no caminho. Ezequiel foi parar lá no vale por conta de que Deus o levou para lá. Deus colocou ele lá. Porque através de um homem, um exército foi levantado. Então, através da sua vida, muitas coisas podem ser feitas. Assim como este homem. Muitas pessoas talvez não colocaram crédito na vida no chamado de Paulo. Mas não importava, porque ele colocou crédito naquilo que Jesus colocou na vida dele. Acredite no seu chamado, acredite no seu propósito, acredite na promessa que Deus colocou na tua vida, seja ela qual for e quão impossível seja de chegar. Acredite naquilo que Deus escreveu na sua história, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acredite naquilo que Deus escreveu e o que mais escreverá. E eu sei que por um determinado tempo a gente vai se entristecer e vai muitas das vezes ficar amuado. Mas vai ter um dia que a gente vai chegar, assim como Paulo falou, e vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque a gente tem que estar orgulhoso da caminhada que a gente fez para Jesus. Jesus, se a gente olhar e analisar cada pedaço, a cada passo que Ele deu. E quando nós lemos ou vemos, né, na palavra de Deus, ou quando nós vemos algum filme, alguma coisa que fala sobre o nosso Jesus Cristo, a gente fica maravilhado daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele faz. E muitas vezes a gente fala: Senhor Jesus, é este que eu amo, é este que eu quero ter por perto. Da mesma forma que nós nos orgulhamos daquilo que Jesus é para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, a gente tem que se orgulhar naquilo que Deus brotou em meu e o teu coração. A cada dia. Não é para engrandecer o homem, não. É para engrandecer o que Jesus fez. É para falar o que Jesus fez. Muitas pessoas são alcançadas pelo testemunho de outras. E esse testemunho pode ser o seu. E a gente tem que entender que o Senhor, Ele nos chamou, nos escolheu, nos preparou. E a cada dia, assim como Paulo disse, venhamos aguardar toda vez que alguma situação, ou até mesmo, né, o próprio Satanás vier se apresentar a nós e fazer com que nós venhamos a desistir, levantar a nossa cabeça e dizer: ai de mim que sou pobre e pecador, ai de mim. Ai de mim se eu não anunciar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Ai de mim se eu não me levantar e não orar. Ai de mim se não buscar a face do Senhor. Ai de mim se não engrandecer o nome dEle todos os dias.
Começa a fazer esse exercício dentro da tua casa. Em vez de reclamar da situação que tem colocado aí, dentro da tua casa, do teu trabalho, seja lá qual for a sua situação, tenta mudar isso. Eu te agradeço, Senhor, porque veio pouco, mas o Senhor vai suprir a necessidade de um justo. Eu te agradeço, Senhor, porque esse menino, essa menina tá desse jeito, mas a tua palavra alcança lugares que a minha mão não alcança. Senhor, eu creio que muitas das vezes a situação tá adversa, mas o Senhor é aquele que muda cativeiros. O Senhor é aquele que quebra corrente. O Senhor é aquele que destrói muros. O Senhor é aquele que ainda faz milagres. O Senhor é aquele que ainda traz providências em lugares inesperados. Começa a trabalhar isso na tua vida. Eu não acredito que o que você prega, eu não acredito que você louva, eu não acredito que você é um evangelista, um missionário, um diácono, um pastor. Mas não precisa o mundo acreditar. Precisa que eu e você acreditamos. Porque Jesus Cristo já nos deu essa confiança. E Ele acredita em mim e em você para fazer o ID do Senhor. Então não é essa situação que pode te barrar. Não é este momento que pode estacionar. A gente tem que olhar e focar naquilo que Deus quer fazer e nos ensinar através da nossa caminhada. Amém? Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração e a cada vez que vier alguma situação, pronunciar essa frase. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não anunciar, ai de mim se eu não ministrar, ai de mim se eu não buscar. Assim como foi a palavra de domingo, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, seja justo. Então venhamos a cada dia mais ser transformados por Deus e que a graça dele venha nos alcançar todos os dias, porque é no momento da pior dificuldade que nós temos que o amor de Deus está mais próximo de nós. Então, guarda essa palavra no seu coração e que você não venha se esquecer que você é parte de um plano perfeito do Senhor. E Ele está a todo tempo com os olhos fitados na minha vida e na tua vida, fitados na sua família. E nada o que acontecer por essa semana, por esse mês ou por esse ano não vai ser da provisão da vontade de Deus. Tudo está no controle das mãos dele. E se por mais que tenha acontecido coisas terríveis no mundo, eu e você ainda estamos de pé, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Então venhamos a cada dia mais, em cada dificuldade e situação, agradecer em tudo da graça, para que possamos verdadeiramente dizer como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.